Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesse domingão, dia 28 de setembro de 2025. Depois de mais uma vitória Vascão, batemos o Cruzeiro. Então chega já deixando o seu like, que é aquele like da alegria de quem está subindo na tabela de classificação. Ainda está distante do que desejamos, mas começou a pegar um novo rumo em 2025. Comenta, compartilha e, claro, se é novo, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Bom, galera, 2 vitórias seguidas. Pô, parece que é até um negócio absurdo, né? Não, não é. Deveria ser uma rotina, mas o Vasco conseguiu 2 vitórias seguidas dentro do Campeonato Brasileiro. Além das 2 vitórias seguidas, a gente tem que contextualizar o momento. Quando começou a sequência para enfrentar times que estão no G6 do Campeonato Brasileiro, Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, cara, quantos vascaínos pensaram assim, bom, a gente vai somar mais pontos do que vai perder? Nos 3 primeiros jogos, o Vasco somou 7 de 9 pontos. É ou não é um número espetacular? Claro que sim. Por que então o Vasco joga melhor diante dos times que estão acima do que aqueles que estão abaixo? Essa é uma pergunta que talvez valha milhões, definitivamente. Porque nós perdemos pontos contra times que ou estão brigando ali pertinho, que foi o caso do Ceará recentemente, ou contra o Vitória no primeiro turno, por exemplo, que a gente estava ganhando por 1-0. Então, assim, o que acontece? Que o Vasco não se sobrepõe a esses times, teoricamente, mais fracos do que ele. Perdeu para o Juventude, por exemplo, em Caxias do Sul. Uma explicação foi dada ontem na entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Segundo ele, o time desconcentrou contra o Juventude, por exemplo. Pode ser uma explicação. Vinha de uma goleada, um resultado histórico em cima do Santos, mas desconcentrou. E não pode desconcentrar. O time do Vasco precisa estar como está, com essa disposição, com essa garra, porque nesse momento está a 7 jogos sem perder. Somando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, são 7 partidas. É a maior invencibilidade da temporada ao lado do Campeonato Carioca. Mas venhamos e convenhamos. O Campeonato Carioca, o nível de enfrentamento, ele é muito menor. Essa invencibilidade tem muito mais peso, porque nessa invencibilidade tem classificação na Copa do Brasil, tem subida no Campeonato Brasileiro, tem o time acertando o sistema defensivo. É muito melhor essa invencibilidade agora do que aquela no início do ano. Aliás, no livro do Guardiola, o Confidencial, ele diz que numa competição de alto nível e pontos corridos, como é na Bundesliga, esse livro é na época que ele era técnico do Bayern de Munique, o importante é arrancar bem, porque no meio vai ter a oscilação por suspensão, por momento do jogador, por desgaste, e na reta final, no terço final, como se dividisse em 3 etapas um campeonato, tem que arrancar. Bom, nós estamos na 25ª rodada. Daqui para frente, vão restar da 26ª à 38ª partida, ou seja, 13 jogos pela frente. Chegamos exatamente no terço final. E é nesse terço que o Vasco tem que arrancar. Aliás, falando em arrancada, você já viu aí, mas eu reforço o convite para você, kto.bet.br é o melhor site de apostas, tem bola rolando. Nesse domingão, ontem se você apostou no Vasco, na vitória do Vasco, 2-0, quando fez o gol o Paulo Henrique, já tinha ganho antecipado, você já levava o seu dinheiro. Então, divirta-se com responsabilidade e aposte, kto.bet.br. Vou deixar fixado nos comentários o meu link para você dar aquela moral também, se você ainda não tem a conta na KTO, para você abrir e se divertir. É para maiores de 18 anos. E lembre-se, ganhar ou perder faz parte do jogo. É para você brincar, não vai comprometer o seu orçamento e muito menos achar que vai ficar milionário como apostador. É diversão. Fechado? Com responsabilidade sempre. Bom, voltando a falar do jogo de ontem. Um jogo em que o Vasco foi soberano em cima do Cruzeiro, não sofreu. O Cruzeiro teve maior volume de jogo, principalmente no segundo tempo. Chegou até mais a finalizar, mas com pouquíssimo perigo ao gol do Léo Jardim. Agora, o nosso sistema defensivo, meu amigo,
não passa nada. É impressionante. Os zagueiros Carlos Cuesta e Robert Renan acertaram o sistema defensivo. Ontem, durante o jogo, na transmissão, cheguei a dizer assim, olha, essa zaga agora é a melhor dos últimos tempos, poucos jogos, mas o que dá para acreditar a essa zaga? E aí me lembraram de Dedé e Anderson Martins. A gente está falando de 12, 13 anos para trás, né? Talvez seja. Óbvio que ainda é cedo, mas o indício é uma zaga segura, uma zaga rápida, de recuperação, uma zaga técnica, tanto é que o Diniz, pós-jogo, rasgou elogios ao Robert Renan, um zagueiro de 21 anos, canhoto, construtor, que, segundo ele, até, olha, dificilmente no mundo você vai encontrar, nessa idade, um zagueiro com essas características e qualidades. E é verdade. Com 21 anos, ele já rodou, né? Corinthians, Internacional, Zenit, mas agora me parece que ali vai construir uma história. Pelo menos o início tem sido muito promissor. Aliás, essa janela, o Admar Lopes acertou em cheio. Não só ele, a gente personaliza no nome dele, né? Mas, cara, tem o Felipe, tem o Fernando Diniz, tem o departamento de scout, tem o presidente Pedrinho, enfim, mas o Admar foi o cara cirúrgico que foi lá buscar modelos de negócios que encaixavam para o Vasco e que não oneravam o Vasco, ou seja, empréstimo com opção de compra. Rendeu, performou, a gente compra. Se fosse nesse momento da temporada, maio do ano que vem, a gente ia comprar Carlos Cuesta e Robert Renan fácil, porque os dois já performaram. O Barros voltou de empréstimo e está suspenso contra o Palmeiras, outro grande reforço para o Vasco nessa janela também. Então, assim, o Vasco foi buscando reforços, mas dentro de casa, alguns jogadores estão num momento espetacular. Falo de Felipe Coutinho e também do Ryan. Esses dois jogadores, como eles cresceram com o técnico Fernando Diniz. Impressionante, o Ryan tem 7 gols e 1 assistência. O Coutinho tem sido decisivo, tem feito muitos gols, tem muitas assistências também. É um jogador importante, ele arma o jogo, ele para, cadencia, acelera. Ele é um camisa 10. Aliás, como caiu bem a camisa 10 no Felipe Coutinho, né? Então, assim, torcedor, eu entendo que o Vasco da Gama está num momento muito bom da temporada, um momento em que o Vasco começa a crescer, só tem o Campeonato Brasileiro pela frente, a Copa do Brasil é só em dezembro. Então, assim, dá para a gente começar a sonhar alto. Estão deixando a gente sonhar. Essa rodada o Vasco pode perder posição, né? Porque os times ainda jogam, estão bem pertinho do Vasco, mas o Vasco já está desgarrando e já tentando olhar para cima. Sequência ainda é difícil. Tem o Palmeiras quarta-feira, fora de casa, mas depois tem o Vitória em casa. Para, data FIFA, Fortaleza fora e Fluminense no Maracanã. Dá pra gente chegar. Olha aqui, galera, deixa eu só agradecer aqui mais uma vez, já o fiz na nossa transmissão, essa linda faca que eu recebi aqui, uma faca artesanal, olha, dos amigos do canal Fanático Vascaíno pro Fábio Azevedo Vasco. Opa! Presente que eu recebi do nosso clube de membros, da galera do Trem Bala, que me mandou com tanto carinho pelo meu aniversário no último dia 22. Olha aqui, ó, sempre é dia de celebrar mais um grito de casaca. Parabéns, Fábio Azevedo. Aqui, cartão lindo, assinado pelos amigos Wallace Lima, Rogério Carvalho, Rodrigo Maravalho, Fábio Quinop, Roberto Campos, Argentino Bueno, Braga, Eduardo Oliane, Riva Cunha, Felipe Simões, Vinícius Braga, Pedro Carvalho e Cláudio Vinícius. Saudações vascaínas e que possamos ouvir você narrar mais vezes. Gol neles! Gente, muito obrigado pelo carinho. Essa faca vai ficar guardada, amigão, ó. Aqui, ó, esse cabo aqui, então, nossa senhora, que trabalho lindo, né? Veio lá de Gramado, no Rio Grande do Sul. Então, vai ficar guardada porque ela é para pendurar, assim, para ficar ali só olhando, coisa linda. Como o Vascão também, para a gente ficar só contemplando. Muito obrigado pelo carinho, um ótimo domingo e até amanhã no Café Vascaíno. Lembre-se, quem é membro do canal pode acessar o vídeo, que tem vídeo para você a partir de 2 da tarde, Cruz Maltinos e Trem Bala. Um abraço!